Hoje, no Fantástico, uma revolução da ciência abre uma polêmica nunca vista. Células de feto humano estão sendo usadas no tratamento de doenças graves ou de problemas como diabetes. Quem aceita? Quem condena as experiências com fetos abortados? O repórter Luiz Fernando Silva Pinto também vai mostrar a você os resultados das últimas pesquisas, o que está sendo feito em relação à AIDS e o médico que implantou células de feto no cérebro de um homem. Atrações musicais. Depois de 5 anos sem gravar, ele está de volta. Paulinho da Viola. Mais um sucesso de Lobão. Plano Verão. O balanço da semana em que tudo mudou. Aluguel, salários, congelamento. Que dúvidas ficaram? A opinião e as queixas dos consumidores. A avaliação do governo, dos economistas. Cobertura completa com nossos repórteres e comentaristas. A intimidade de gente famosa. O jeito de viver de Xuxa. Um incrível desafio. Conseguir andar com a maior perna de pau do mundo. A vencedora do concurso Garota de Ipanema 89. E via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico. Hoje, 8 da noite. Amanhã no Fantástico. Presídios superlotados. Violência nas delegacias. Um problema que começa a provocar protestos no mundo inteiro. Mas e as autoridades? O que vão fazer? Uma aventura de alto risco. Um helicóptero vai tentar pousar na asa de um avião a mais de 3.000 metros de altura para desembarcar um passageiro. Um show de mulher bonita. Isadora, a garota da abertura do Fantástico e das vinhetas de carnaval. Imagens inéditas da gigantesca operação montada por soviéticos e americanos para salvar 2 baleias encurraladas no gelo. O tema de abertura da novela das 7, Que Rei Sou Eu. Intriga, aventura, corrupção, luta pelo poder e muito amor no reino de Avilã. As imagens, os destaques da semana e via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Uma semana muito quente na política. O Congresso vota as medidas provisórias do governo. Salários, reforma monetária, privatização de empresas. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Amanhã no Fantástico. SOS para o planeta Terra. Estamos destruindo o mundo em que vivemos. E os países que mais acusam o Brasil são os principais responsáveis por essa terrível ameaça à humanidade. Nossos repórteres na Europa e nos Estados Unidos mostram um mar que está morrendo, a agonia de grandes rios como o Reno e o Danúbio, o perigo que vem do fundo do Canal da Mancha. 6 toneladas de inseticida supertóxico podem vazar a qualquer momento. As nuvens e os gases tóxicos, os pesticidas venenosos, desmatamento e queimadas em todos os países. A tragédia do derramamento de óleo no mar, o efeito estufa. As imagens, os destaques da semana, a crônica muito indiscreta de Alexandre Garcia e via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Mágica e suspense com o maior ilusionista do mundo, David Copperfield. 2 minutos e meio para escapar de dentro de um cofre antes da implosão de um edifício. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Voyage, um carro testado e aprovado em todos os caminhos do Brasil. Amanhã no Fantástico, você vai saber como se pode evitar um perigoso acidente que acontece pelo menos 60 vezes todo dia em São Paulo, Rio e outras cidades brasileiras. A explosão do gás que escapa do botijão por causa de um problema na mangueira ou na válvula, na braçadeira ou no próprio botijão. Mas o que os médicos aconselham? E qual é a orientação dos bombeiros para que as pessoas consigam localizar defeitos nas peças que complementam o botijão? Fábio Júnior, muito romântico, volta ao começo. Um giro pelo mundo, a revolução do raio-x em 3 dimensões. O gato que come com garfo. O encontro internacional de bebês de proveta. As imagens, os destaques da semana, via satélite, o que aconteceu no domingo no Brasil e no mundo, as emoções da Fórmula 1. A mágica de David Copperfield, o mistério da caixa. Gilberto Gil, o eterno Deus, mudança. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Volkswagen. Você conhece, você confia.
Você vai ver esta noite no Fantástico a última pesquisa do Ibope com os números da corrida para a sucessão presidencial. Quais são os candidatos preferidos do eleitorado hoje? E uma simulação. Qual seria o resultado no segundo turno das eleições? Enterrada em Jundiaí, São Paulo, a estudante Patrícia Pires, que caiu ou foi jogada de um prédio em Los Angeles, Estados Unidos. Passa de 70 o número de mortos por causa dos deslizamentos provocados pela chuva em Salvador. O Fantástico começa logo depois dos Trapalhões. Você quer passar por cima do sentimento de todo mundo, você não importa a mínima com a vida de ninguém. Homenagem a um grande artista que o Brasil perdeu esta semana, Lauro Corona, interpretando personagens de novelas, cantando e dizendo a oração da manhã de São Francisco de Assis. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem de mim sintam a tua presença. As imagens, os destaques da semana, a crônica de Alexandre Garcia, o humor de Chico Anísio, via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Uma exposição que mostra exclusivamente quadros pintados por pessoas que sofrem de dor de cabeça e enxaqueca. Quadros que retratam o sofrimento provocado por esses problemas que atingem milhões e milhões de pessoas. Você vai saber também as últimas novidades no tratamento da dor de cabeça e da enxaqueca. Fantástico, domingo, 8 da noite. Amanhã no Fantástico. Até quando tanta impunidade? Os criminosos do trânsito continuam matando e ferindo. 1 milhão de acidentes de trânsito a cada ano aqui no Brasil, onde dirigir embriagado não é crime, e sim contravenção. Uma campanha nacional de protesto contra os loucos do trânsito. Alcione Ataúco Alves Júnior com um samba inédito da dupla Ataúco Alves-Mário Lago. Um samba feito antes de Amélia, a mulher de verdade. Jaqueline Kennedy Onassis, a mulher mito dos anos 60, faz 60 anos. As imagens, os destaques da semana, a crônica de Alexandre Garcia, o humor de Chico Anísio, as emoções da Fórmula 1. Eleição presidencial, o resultado de uma nova pesquisa nacional Ibope, revelando a preferência dos eleitores em todo o país. Quem está subindo? Alguém desceu? Via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. O ritmo, o humor de um grupo que está conquistando o Brasil. Escova e Máfia. Amanhã no Fantástico. Amanhã no Fantástico, os resultados de uma pesquisa que comprova o perigo das bebidas alcoólicas para a mulher grávida. O pré-lançamento do novo LP de Joana, com uma música que ela fez em parceria com Cazuza. E também de Cazuza, a música que ele fez com o roqueiro Supla. Ele passou 12 anos na prisão, pagando por um crime que não cometeu. O alegre passeio dos 100 mil turistas brasileiros que invadiram Londres. As imagens, os destaques da semana, a crônica muito indiscreta de Alexandre Garcia. O humor de Chico Anísio. Via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Volkswagen. Você conhece, você confia. Chega de tanta impunidade. Uma campanha nacional contra os criminosos do trânsito que fazem do carro uma arma que fere e mata. Neste domingo no Fantástico, o depoimento e o protesto de vítimas da violência no trânsito. A triste experiência de Ana Maria Magalhães e Henriqueta Brieba. A dor, a revolta, a reação dos parentes e amigos das vítimas de motoristas irresponsáveis. Criminosos sem castigo. Fantástico, domingo, 8 da noite. O livro de receitas contra o colesterol. Pela primeira vez, um grupo de especialistas, depois de 2 anos de estudos, lança um livro que mostra a relação entre os alimentos e o colesterol. Um guia aprovado pela Associação Americana de Cardiologia. Neste domingo, você vai conhecer as principais recomendações desse livro, as dietas, a melhor maneira de preparar a comida, os alimentos mais condenados e a opinião de especialistas brasileiros. Fantástico, domingo, 8 da noite. Newton, marceneiro. Fábio, ceramista. Rodrigo, desenhista. Aqui, neste mesmo Brasil, onde 35 milhões de crianças carentes andam pelas ruas, precisando de ajuda, existe um lugar que é um modelo de como enfrentar esse problema. São 700 meninos que, sem se afastarem da família,
passam o dia numa escola muito especial, aprendendo uma profissão, praticando esportes, descobrindo o lado bom e sadio do mundo. Domingo, vocês vão conhecer esta escola que já mudou a vida de milhares de crianças carentes. Fantástico, neste domingo, a partir das 9h30 da noite. Caderneta de poupança. O que o governo pretende fazer para estimular os depósitos? Será que vai haver alguma mudança nas regras da caderneta? O jeito de ser e de viver de Luciana Braga, a Maria Imaculada da novela Tieta. Se eu disser que é amor. O sucesso popular da música muito romântica de Elimar Santos. O cinto de segurança. Médicos e especialistas do governo estão querendo que ele seja obrigatório também dentro das cidades. Mas e nas estradas? O uso do cinto diminuiu o número de mortes e acidentes graves. O menino que tem uma escola só para ele. Vilma, a mulher que teve um bebê sob a emoção da tragédia da favela Nova República em São Paulo. As imagens, os destaques da semana, a crônica de Alexandre Garcia, via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Prince e uma música do filme Batman. Fantástico, amanhã, a partir das 9h30 da noite. Oferecimento Bamerindos, o Brasil em primeiro lugar. Amanhã no Fantástico, a ameaça das balas perdidas. De onde partiu o tiro que atingiu a menina Fernanda no parque da escola? Quem atirou no menino Anderson, que estava andando de skate em frente de casa? Cresce dia a dia o número de pessoas feridas ou mortas por balas perdidas em São Paulo e no Rio. Por que isso acontece? Será que existe uma solução? O ritmo, a dança, o humor do grupo Escova e Máfia. Aqui estou, de volta e ainda com o coração nas mãos. O humor de Chico Anísio, as imagens, os destaques da semana, a crônica muito indiscreta de Alexandre Garcia. Via satélite, as notícias do domingo no Brasil e no mundo. A luta pela vida, o otimismo de Nicolas, o menino eletrônico. Fantástico, amanhã, 8 da noite. Oferecimento Copergato e Bamerindos, tudo que você quer da vida, só que mais depressa. Neste domingo, no Fantástico, a música brasileira começa a conquistar para valer os Estados Unidos. E o repórter Luiz Fernando Silva Pinto mostra como isto está acontecendo. Lojas de discos, rádios, shows, programas em TVs, críticas nos jornais mais importantes. O depoimento de Tom Jobim, Ivan Lins, Milton Nascimento, Sérgio Mendes, Djavan, Gilberto Gil. A opinião do crítico do jornal The New York Times e de David Byrne, o grande divulgador da nossa música nos Estados Unidos. Fantástico, neste domingo, 8 da noite. Você acredita em previsões de videntes, astrólogos, cartomantes, tarólogos, pais de santo? Neste domingo, a resposta de Arlete Salles, Joãozinho 30, Valdir Espinosa, João Ubaldo Ribeiro, Paulo Coelho, Chico Anísio, Afonso Romano de Santana, Marina Colassante, Dias Gomes e o povo nas ruas. Fantástico, neste domingo, 8 da noite.